Olá pessoal, hoje nós iremos dimensionar um sistema de esgotamento sanitário de um prédio e vamos dimensionar todos os componentes, tá bom? Desde a coluna de ventilação, ramal de ventilação, tubo de queda, coletor, subcoletor, ramal de descarga e ramal de esgoto, tá bom? Então vamos começar. Nós iremos utilizar o método das unidades Hunter de contribuição, tá bom? Unidade Hunter de contribuição pela NBR 8160. Aqui está o banheiro, então nós temos aqui um lavatório, o chuveiro, o mictório, o vaso sanitário. Aqui nós temos uma caixa sifonada, tá bom? Aqui do lado esquerdo é a coluna de ventilação, aqui no caso. Aqui no lado direito nós temos o tubo de queda e aqui tracejado, a tubulação tracejada, é o ramal de ventilação do banheiro, tá bom? Aqui está todos os equipamentos que nós vamos dimensionar e para facilitar o cálculo, vamos fazer uma tabela. Então pausa o vídeo aí na sua casa, monte essa tabela que ela será útil para o dimensionamento. Então vamos lá, ó. Eu vou dimensionar os trechos, 1, 2, 3, tá? Conforme a figura. Então estão aqui todos os trechos, o trecho 1, 2, 3, que seria ramal de descarga. Então 1, 2 e 3, ramal de descarga. E aí vou colocar o que é cada coisa. Então no trecho 1 nós temos lavatório, depois o bidê, chuveiro, esgoto. O 5 é a bacia sanitária e o 6 é o esgoto, tá? Depois da caixa sifonada e da bacia sanitária. Tá bom? Tanto o 4 quanto o 6 são esgoto. O 4 é a saída da caixa sifonada e o 6 é a saída da bacia sanitária. E aí, o que eu preciso fazer agora? Entrar na tabela 3, tá bom? Lá na norma. Na tabela 3, vou ver qual que é a unidade Hunter de cada um daquele. O lavatório de residência, o Hunter é 1. A bacia é 6. O bidê vai ser 1 e o chuveiro de uma residência 2. Então, eu vou colocar isso na nossa tabela, tá? Então, vou colocar aqui as unidades Hunter de contribuição. Então, preenchendo aqui, voltando na tabela, só para você ver aqui, ó. Então, aqui, ó, o bidê é 1 unidade Hunter de contribuição e um diâmetro nominal de 40. Então, já posso colocar esse diâmetro lá na tubulação, tá? Então, 1,40, bidê 1,40 também, chuveiro 2 unidades Hunter de contribuição, diâmetro 40. Olha que interessante, por que o chuveiro é 2 unidades de contribuição e o diâmetro permanece 40, não passou para 50? A bacia sanitária, 6 unidades Hunter de contribuição, nós sabemos que o diâmetro mínimo é de 100 milímetros, tá? Tem uma exceção na norma, depois você pode olhar isso também a seu critério. Tá bom? Então aqui eu tenho já dimensionado. Falta agora ver o ramal de esgoto da caixa sifonada e o ramal de esgoto da bacia. Então olhando aqui, ó, eu vou dimensionar agora o trecho 4. Trecho 4. Qual que dá a somatória das unidades Hunters? Então vou voltar lá atrás, vou somar. Lavatório é 1, bidê é 1, chuveiro é 2. Passou de 3. Vou utilizar, então, um tubo saindo da caixa sifonada de 50. Então, vai entrar 3 tubos de 40 na caixa sifonada e vai sair um tubo de 50. Tá bom? E o da bacia sanitária, o ramal de esgoto, que junto quando sai com a bacia sanitária, seria essa parte aqui, ó. Vamos voltar na imagem. Seria o tubo 6 aqui, ó. Ele está vindo o 5 mais o 4, tá bom? Eu vou somar todas as unidades Hunter, então seria 4 mais 6, tá bom? Vão ser, seriam 6, eu poderia vir aqui e falar que seria 50, não, seriam 10, desculpa. 10 estaria aqui, ó, 75, só que não, eu não posso diminuir o diâmetro, já que a bacia sanitária eu saio com 100, eu devo manter com 100, tá bom? Então, o diâmetro da tubulação 6 ali vai ser 100 novamente.
Agora, vamos dimensionar o ramal de ventilação, que é aquela tubulação tracejada na imagem, aqui, ó. Então, tubulação 7 aqui, ó. Qual vai ser o diâmetro do ramal de ventilação? Para dimensionar o ramal de ventilação, eu tenho que ir lá na norma na tabela 8. Percebe que a gente saiu da tabela 3 para 5, agora a gente foi para 8, tá bom? O meu banheiro, ele tem bacia sanitária, tá bom? Até 17 eu posso usar 50. O meu banheiro eu tenho 10, então o diâmetro de ventilação vai ser igual a 50, tá? Então aqui está aqui, ó, o diâmetro vai ser de 50 milímetros, tá bom? O que é importante ver é a distância máxima do desconector ligado ao tubo ventilador, tá bom? Então ficar ligado aí na hora do seu projeto, tá? Então, como eu tenho até 1,20 m, eu vou usar 50, tá bom? E aí, eu tenho o banheiro ele vai cair aqui no tubo de queda 1, eu tenho outros tubos de queda, o tubo de queda 2, o tubo de queda 3, o tubo de queda 4. O tubo de queda 2 recebe efluente de um outro banheiro da residência, tá? O tubo de queda 3, ele sai da cozinha e lavanderia, e o tubo 3 é só cozinha e o 4 é só lavanderia, tá bom? Aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, nessa imagem aqui, são subcoletores. E o 7 é o coletor predial. É aquela tubulação que vai levar para o coletor público, que está na rua. Tá bom? Eu vou dimensionar, então, o tubo de queda 1. Tá? Eu tenho 10 pavimentos tipo. Cada pavimento, eu estou dimensionando para o banheiro, tem 10 UHC. Eu tenho um total de 100 UHC, multipliquei um pelo outro, tá bom? E aí eu vou na tabela número 6, tá? Eu tenho um prédio com mais de 3 pavimentos, o total 100, aqui ó, 100, desculpa, aqui, ó, até 500 vai ser 100 milímetros tubo de queda. O tubo de queda, ele não pode ter o diâmetro menor do que o tubo que sai da bacia sanitária, que é 100, tá? Então, tome cuidado com isso. Você vai sair com 100 e descer para um tubo de queda de 75? Isso não pode, tá bom? Isso é uma pegadinha, geralmente tem bastante nos concursos ou na sua prova de graduação, tá bom? Então, o diâmetro dele vai 100, tá? E ele é o mínimo, conforme eu já tinha falado, para o vaso sanitário. Vou dimensionar agora a coluna de ventilação, aquela coluna que vai ventilar acima do teto, tá? Então, ele sai do primeiro pavimento e vai até o teto, geralmente 2 metros acima do teto. Então, aqui, ó. Então, eu vou lá para a tabela 2, eu vou olhar o que? Eu preciso saber do diâmetro do tubo de queda, tá? Qual que é o diâmetro do nosso tubo de queda? Foi 100. Então, ele está aqui, ó. E qual que é a quantidade de unidades Hunters que ele vai ventilar? No nosso caso, ele foi 100. Então, o diâmetro de 100, tubo de 100. Eu preciso saber o comprimento permitido. Qual que é o comprimento da nossa coluna de ventilação? Então, para calcular o comprimento, eu tenho lá um pé direito de 3, eu tenho 10 pavimentos, tá bom? E vou colocar 2 metros acima da laje para ventilar, tá bom? Então, o comprimento dele vai ser total de 32. Então, aqui, ó, 100, 140, 8 não dá, 32. Então, o diâmetro da coluna de ventilação vai ser 75 milímetros, tá bom? Tem mais. Então, aqui, ó, diâmetro da coluna de ventilação, 75 milímetros. Agora, nós vamos dimensionar o subcoletor e o coletor predial. Por isso, nesse caso aqui, é importante voltar na norma, porque ela tem uma especificidade, tá bom? No dimensionamento de subcoletores e coletores de prédios residenciais, deve ser considerado apenas o aparelho de maior descarga de cada banheiro. Se eu tenho banheiro, qual que é o aparelho de maior descarga? É o vaso sanitário, 6 UHC, de cabeça, tá?
Então, nos demais casos, você vai dimensionar pelo total da unidade Hunter de contribuição. Então, vamos ver a nossa imagem. Aqui eu tenho o tubo de queda 1, que é o nosso banheiro. Tubo de queda 2, que é também outro banheiro. O tubo de queda 3 é uma cozinha, tá bom? Tem uma pia e uma máquina de lavar louça. E o tubo de queda 4 é uma lavanderia, que tem um tanque e uma máquina de lavar roupa, tá bom? Então, vamos lá. Tubo de queda 1, eu peguei uma maior contribuição que é 6, multipliquei pelo número de pavimentos, então 60 UHC. O tubo de queda 2, ele recebe efluente de banheiro, então vai ser a mesma coisa, 60 UHC. O tubo de queda 3, ele tem efluente da pia e da máquina de lavar louça. Então, aqui é as unidades de cada um deles, o total vai dar 50. Depois, o tubo de queda 4, o tanque e a máquina de lavar roupa, vai dar 60 UHC o total, a multiplicação aqui. E aí, para facilitar, para calcular o subcoletor e o coletor predial, eu preciso estabelecer uma declividade, tá bom? Vou utilizar a declividade mínima, que é de 1%. Então, o trecho 1 é esse, ó. Tá? Depois vem o 2, o 3 é a soma do 1 e 2, o 5 a soma do 3 e 4, o 7 do 6 e 5. Então, vamos lá. Trecho 1, 60. Qual vai ser o trecho 2? 60. O trecho 3 é a soma do 1 e 2. Tá bom? Então, a soma aqui 120. O 4 é aquele 50, correto? O 5 é a soma do 4 com o 3, 170. O 6 é 60. E agora, preciso saber a contribuição do 7. O 7 já é coletor predial. De 1 a 6 é subcoletor e o 7 é do coletor predial. E aí vai ser a soma. 170 mais 60 é igual a 230. E agora nós vamos para a tabela número 7. Então aqui está a declividade 1%. E eu tenho a somatória das unidades Hunters, tá bom? Então, 1%. O trecho 1, o HC dele é 60, o 2 é 120, então vai ser diâmetro de 100. 60 mais 60, 120, continua no de 100. Depois o outro vai ser 170, continua no de 100. Tá? Só o coletor predial, que ele é maior que 180, ele vai ser diâmetro de 150. Então aqui, ó, 100, 100, tudo diâmetro de 100, tá bom? E aí o último vai ser, o que sai para a rua, vai ser o diâmetro de 150, tá bom? O mínimo do coletor predial é 100, no caso da bacia sanitária, e o máximo é 150. Se for maior que isso, a gente não consegue ligar ele na rede, tá bom? Se deu maior que 150, o que eu faço, professor? É bem simples, tá bom? Eu posso dividir essa quantidade de unidades Hunters em mais tubos, tá? Posso fazer uma caixa de passagem e dividir ali, tá? Uma caixa de inspeção, e aí você divide essa contribuição. Olha um exemplo aqui para finalizar. Eu tenho um prédio com 1.600 unidades Hunter de contribuição, tá? E quantas saídas vai ser necessárias, tá? Se eu tiver 3 saídas, eu vou um tubo de 150, quantas unidades Hunters ele consegue? Então aqui, ó, se eu tenho aqui até 150, eu consigo 700 unidades Hunters, tá bom? Então, vou pegar aquele total e vou dividir por 700. Então, 1.800 dividido por 700 dá 2,6, tá? Aqui é para ser 1.800, não 1.600. Tem um erro, tá bom, pessoal? É isso aí que eu queria falar com vocês. Qualquer dúvida, contate seu professor. Um forte abraço. Tchau, tchau.